Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o seu grande poderio. E vi de uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, os que habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Isso aqui é extraordinário. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o número da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento, amado em nome de Jesus Cristo. Eu li todo o capítulo 13, mas hoje não será possível nós abordarmos a besta que sobe da terra, somente a besta que sobe do mar. Amados, hoje nós vamos, dando continuidade ao nosso estudo escatológico, estudar sobre a identidade do anticristo. Isso é de suma importância, amado, nós termos isso de maneira bíblica, teológica, muito bem consistente dentro de nós, para que a gente não seja enganado. E eu digo enganado porque o engano é a arma principal de Satanás. O apóstolo Paulo lhe disse, em 2 de Timóteo, capítulo 4, que nos últimos tempos o Espírito expressamente diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos o quê? Enganadores e doutrinas de demônio, por homens que falam mentira, tendo a sua própria mente cauterizada. Então, nós temos que estar muito atento aos ensinos de demônios, porque eles são mentira, parecendo ser verdade.
E se nós não tivermos fundamentos bíblicos, doutrinários, teológicos, e termos a nossa sensibilidade auditiva às Escrituras, à voz de Deus, e aos sinais que a Bíblia nos apresenta, a gente pode ser facilmente enganado. Porque, irmãos, ao longo dos tempos, muitos anticristos têm aparecido, ou pseudos anticristos ditos por muitos. Por mais que uma característica ou outra possa se assemelhar, nem a uma ou outra, mas é o todo. Mas é o todo, não é de quem diz, é do que a Bíblia fala. Então, é isso que eu quero abordar com os irmãos nessa noite, nessa oportunidade, assim permitida pelo Senhor. O apóstolo João, arrebatado em espírito, exilado na ilha de Pátimo, a Bíblia diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir, aparecer, ser evidente, notório, perceptivo. Ou seja, o que João está querendo dizer? A besta que emerge do mar, aparece, ela não virá sorrateiramente. Ela não virá de maneira que as pessoas não percebam, ainda que ela apareça com um chifre pequeno. Mas a manifestação do anticristo, quando ele quebra a aliança, será notória, pelo menos para a igreja. Ele diz: e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então vemos que essa personalidade, por isso que eu pus a identidade do anticristo, nós devemos, obrigado, amado, nós devemos traçar características dessa personalidade. Então, quem será o anticristo? Como ele será? Como identificá-lo? Esse aqui talvez seja a grande questão. Como identificá-lo? E o que ele pretenderá realizar? Qual o seu plano? Qual o seu intento? O que reserva no seu coração? E o que lhe será permitido realizar? O que o anticristo deseja realizar, amado? É isso que nós vamos estudar essa noite, com a permissão e a graça do Senhor. Mas o que a Bíblia diz, amado, sobre ele? O que a Bíblia diz? Não sou eu, nem o irmão, nem qualquer outro. O que a Bíblia diz sobre as características encontradas nas Escrituras sobre o anticristo? E sem, amado, especulações, sensacionalismo, sem qualquer coisa do tipo, amado, isso não se faz necessário, gente. Sensacionalismos, especulações, não, é fulano de tal, não, é o Papa X, não, é o Erdogan, não, é Bertans, não existe especulação, não existe achismo, existe fundamentos bíblicos, e nós devemos estar arraigados neles, fundamentados neles, para que quando a manifestação, a evidência notória desse personagem apareça no cenário, nós possamos olhar, abalizar, segundo a Bíblia, e falar: opa, as características estão batendo. As características estão sendo identificadas nesse personagem. Então, o que a Bíblia diz, amado? Jesus Cristo disse algo muito interessante. Se você for rápido de endereço, vai lá. Senão você escuta. Nós lemos, ou citamos muito, né? João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, palavras de Jesus. Ele vai dizendo isso. Mas, no desenrolar do texto que ele está falando para os judeus, ele diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais.
Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. A esse vocês vão aceitar. E é isso que vai acontecer com os judeus. É isso que acontecerá com todo aquele que nega o nome do Senhor. Cristo veio. O Verbo se encarnou, se fez carne. Veio para promover vida e vida com abundância. Veio para dar acesso ao Pai. As pessoas negam o Filho. As pessoas rejeitam ao Senhor. As pessoas viram as costas para o Senhor. Rejeitam a sua palavra. Endurecem os seus corações. Mas outro virá em seu próprio nome. E a esse, as pessoas vão aceitar. Vão receber. Porque ele parecerá bom. O profeta Isaías diz que as pessoas viravam o rosto para o Senhor. Ignoravam. Como de quem as pessoas viravam o rosto, desprezo. Então aqui eu vou citar uma série de características bíblicas. E eu não vou ler as referências, mas vou citar as características citadas nessas referências, e vou assim dizer a referência para que os irmãos possam conferir. E depois nós vamos ponto a ponto, tentando dissecar esse capítulo 13 de Apocalipse, em especial até a parte que fala da besta que subiu do mar. Tá bom, amado? Então aqui algumas características que nós devemos ficar atentos desse personagem, do anticristo. Primeiro, ele não confessará a Jesus Cristo. Ele negará a Jesus Cristo. Ele não vai confessar, ele vai negar de maneira deliberada ao Senhor. 1 de João 4:3. Ele negará que Jesus Cristo é o Messias. 1 de João 2:22. Ele negará de maneira categórica. E com isso, ele nega ao Pai e nega ao Filho. 1 de João 2:22. Ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. A encarnação do Verbo. É uma doutrina fundamental da fé cristã, que o Verbo se fez carne. Ele vai de maneira categórica negar isso, que Jesus Cristo não veio em carne. E ele também negará que Jesus Cristo ressuscitou, segundo de João, versículo 7. E ele será um homem, não será uma mulher, segundo Tessalonicenses 2, versículo 3. Será um homem, sexo masculino, um homem. Ele será identificado, chamado como filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2:3. E ele também vem entre os 10 reis do último reino. Nós vamos ver isso. Que ele é o chifre pequeno, ele aparece de maneira sutil, humilde. Ele não é, por isso que qualquer personalidade do cenário político, que as pessoas possam ver e possa apresentar uma ou outra característica, não se faz fundamentalmente bíblica, porque ele não vem de um cenário explícito. É Donald Trump. Não, eu sempre esqueço o presidente da França. Emmanuel Macron. Ele não será essa personalidade, irmão. Ele virá por detrás dos bastidores. Ele é um chifre pequeno, ele não tem relevância, ele não tem notoriedade no cenário mundial. Ele virá por detrás dos bastidores, movimentando as peças e começará a argumentar, e as pessoas começarão a dar ouvido. Porque Jesus disse: outro virá no seu próprio nome, e a esse vocês vão aceitar. A esses vocês vão dar ouvido. E é isso que vai acontecer. Então ele vem entre os 10 do último reino. Sua autoridade será semelhante à dos antigos, Babilônia, Medo-Persa e gregos. Foram os animais que foram citados. Aqui por João e é citado em Daniel, capítulo 7. Ele vai dominar os 3 principais reis dos 10. Ele vai dominar. Porque, amados, nós temos pouquíssimos reinos que têm um poderio violento, principal no mundo. Hoje nós podemos citar os Estados Unidos, não é isso? A Rússia, qual seria o outro? A China, que é gigantesca.
Aí o Japão, a Inglaterra não é tão assim, não. A Coreia do Norte, mas também ela não tem toda essa força de influência. Mas olha esses três aqui. E fora o núcleo ocidental ali, que é muito forte, mas não parece ninguém dar atenção. Então ele vai dominar esses três, Daniel 7 e 8. Ele é diferente dos outros reis, Daniel 7, 24. Ele se levantará da obscuridade, ou seja, é o chifre pequeno, ele não tem relevância. Ele falará coisas espantosas, Daniel 7, 7 e Apocalipse 13, 5. Ele vai blasfemar contra Deus, caluniar o seu nome, a sua morada, as coisas sagradas, ele vai blasfemar. Ele irá perseguir os santos e vai prevalecer. Daniel 7, 21, 25 e Apocalipse 13, versículos 6 e 7. Ele irá oprimir os santos e será bem sucedido por 3 anos e meio. Daniel 7, 25. Ele mudará o calendário para definir uma nova era. A personalidade de Cristo, amado, ela mudou a era. Nos livros de história, nas faculdades, colégios, qualquer coisa. Tudo se encontra antes de Cristo e depois de... Mudou o seu calendário. A pessoa de Cristo mudou. O anticristo, amado, ele nada mais, nada menos é a encarnação do próprio Satanás. Que ele faz plágios dos atos de Deus, dos atos de Cristo. E é por isso que ele vai mudar o calendário para definir uma nova era. Ele vai mudar as leis para ganhar vantagem com o seu novo reino. Daniel 7, 25. Ele não vai ser sucedido por outro governante, senão o próprio Senhor depois do estabelecimento do seu reino milenar. E ele confirmará uma aliança com muitos. E esta aliança provavelmente envolverá a criação. Isso aqui eu deixo sempre com asterisco, tá? Um templo judaico. Eu sempre deixo esse asterisco. E ele não responderá a uma alta autoridade terrena. Ele vai ser o que ele quiser. Ele não vai dar satisfação a ninguém. Ele não vai dar satisfação a ninguém. E Daniel diz algo tremendo em Daniel 11, 37, que ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados. Eu quero até ir nesse texto aqui. Vamos junto comigo lá, gente? Eu não deixei aqui não, mas está só como referência. Daniel. Daniel 11, 37. Diz assim: não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Esse texto aqui. Esse texto aqui, ele tem algumas interpretações por alguns eruditos, quando diz que ele não terá consideração ou respeito do amor das mulheres, que diz que ele pode ser uma personalidade assexuada, não assexuada. Ele não terá afeição por mulher, pode ser um homossexual. Mas, especulação minha, tá, mano? Digo eu, não o Senhor nem a Escritura. Não faz até sentido a personalidade do anticristo ter uma afeição por mulher, e não que ele seja homossexual, ou venha a ser. Porque se ele destruirá famílias, não faz sentido ele ter uma. Então ele pode ser realmente uma personalidade que não venha ter ligação, não venha ter interesse por ter mulher, família. E ele não vai ter consideração por Deus nenhum, por Deus dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Ele não vai ligar para isso, exceto a ele mesmo.
Ele reivindicará ser maior do que qualquer Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, 4. E ele vai alegar ser Deus. Ele honrará apenas um Deus, o Deus das forças, que nós lemos lá em Daniel. Ou seja, qual será o Deus que ele honrará? O Deus das forças. Qual é o Deus da força? O Deus da guerra, o militarismo, o armamento bélico. É isso que ele vai honrar. O foco dele estará em um grande exército, conquistar territórios, dominar. E a sua chegada ao cenário mundial será acompanhada por milagres, sinais, maravilha. 2 Tessalonicenses 2, 9 relata isso. Ele enganará muito, 2 Tessalonicenses 2, 10. Ele vai ser adorado por muitas pessoas, não é pouca não, Apocalipse 13, 8. Ele vai aparecer após um ferimento fatal para uma pseudo-ressurreição, porque ele vai plagiar Cristo também nessa atitude. E o seu nome será relacionado ao número 666, mas não necessariamente na forma óbvia do número em si. Será algum tipo de identificação. E ele vai marcar os seus súditos com um sinal, ou com o seu número, ou com o seu nome. Isso é muito claro nas Escrituras de maneira literal. E ele será exaltado pelo próprio Satanás, está descrito aqui em Apocalipse 13, versículo 2. E ele provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Daniel 8, 24. Destruirá homens poderosos e o povo santo. E o povo santo aqui não é Israel, não. É aquele que serve a Cristo. E ele destruirá muitos que nele confia e insurgirá contra o príncipe dos príncipes, ou seja, contra Cristo. Apesar disso, ele será destruído não pelo poder dos homens, mas pelo próprio poder de Deus. É essa personalidade pela qual a gente está tratando. Então vamos especificamente no texto aqui de Apocalipse capítulo 13 e a gente vai discorrendo. E se os irmãos quiserem fazer alguma observação, tenham toda a liberdade. Amém, irmãos? Versículo 1 de novo. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Grave isso daqui. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu grande trono, e o seu grande poderio. Então vamos lá, bem devagar, principalmente nesses textos aqui, que ele tem muitas informações. Muitas informações. Primeiro, amado, ele vê que essa besta, ela emerge de um local. De qual? Do mar. É do mar literal que ele está falando? É do mar literal? Oi? Do mundo. Mundo simbolizando o quê? Nações, não é isso? Aqui, ó. Apocalipse 17, 15. E disse: as águas que viste. Apocalipse 17 é como se fosse uma ampliação de Apocalipse 13. Depois você lê todo Apocalipse 17. Ele diz: e as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e língua. Então, nós já entendemos que da onde o anticristo se manifestará, será do meio de povos, multidões, nações, língua, um povo. E ele diz que viu 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. O que é isso? Para nós identificarmos. O que é isso? Para nós identificarmos isso, temos que ir para o profeta Daniel. Reinos. Reinos. Vamos lá no profeta Daniel? Vamos lá junto comigo, para a gente estar bem situado biblicamente. Daniel 7. Daniel 7, versículo 7. Alguém ajuda aí, amado, por gentileza.
Daniel 7, versículo 7. 7, versículo 7. Isso. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foi posto dos tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram os seus livros. Qual é essa referenciazinha que ele já está tendo por visão aí? Julgamento. Juízo final, não é isso? Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Amém. Até aí. Vamos lá para o Apocalipse novamente. Vamos lá. Marcelo, já estou na sua voz, vou utilizá-la mesmo, pode ser? Até que ele foi queimado pelo fogo, não foi isso que foi dito aí? Sim. Abre aí Apocalipse 19, 19, e depois você volta um pouquinho lá em Apocalipse 17, versículo 7. 19, 19. É. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Opa, e vi a besta, mas quem? Os reis da terra, não é isso? E ele viu lá 7 cabeças. Lá. Em Apocalipse 13. Continua. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha que interessante, eles foram lançados vivos, não foi isso? Continua no 20, Marcelo, por gentileza. E vindo descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, e ao diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Até o 10. E acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do
para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Ponto, só aí. Eles foram lançados lá no 19, não foi isso? Passou-se 1000 anos, amado. E olha o que a Bíblia diz. Aonde está o quê? A besta e o falso profeta. Então note que o fogo do Hades não os consumiu. Isso fala de tormento. Passou-se 1000 anos que eles foram lançados. Satanás foi preso, depois Satanás foi solto, e depois Satanás é destruído, é lançado lá. E quando ele é lançado lá, quem está lá? A besta e o falso profeta. Atormentados pelo século dos séculos. E nós vimos os gênios. Fala, você quer falar? Interrompi. Isso. 17. Isso. Não, versículo 7. Pode ser a partir do 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Só um momento, Marcelo, só um momento. Vamos aqui, ó. As 7 cabeças são 7 montes, e sobre os quais a mulher está sentada, e são também esses 7 reis. 5 caíram e um existe. Por que ele diz que não existe? É o do tempo de João. É o do tempo de João. E outro ainda não é vindo. Qual que não é vindo ainda? É o reino do anticristo. Agora, o que ficou muito na cabeça das pessoas, isso aqui, mano, as 7 cabeças são 7 montes, e ficou muito na cabeça de muitos irmãos esses 7 montes. Não, são 7 colinas que estão estabelecidas em Roma, no Vaticano. Não ficou isso? Não ficou isso muito fundamentado na mentalidade de muitas pessoas? Mas é isso que a Bíblia diz. O que é esses montes? Reinos, amigos. Reinos, reis, impérios. É isso que a Bíblia está dizendo. Nada mais além disso. Entende? Então, é só ler a Bíblia. É somente ler a Bíblia. E ela explica. Não, mas o Vaticano é cercado por colinas. Dá um Google e entra para ver. Entra para ver. É só entrar para ver, mano. E aí, a gente fica até desfocado de onde realmente a Bíblia quer apresentar o cenário do epicentro do anticristo. Entende? Se a gente ficar apegado a isso. Continua, mano. Eu precisava fazer essa observação. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então quem vai dar poder, reino, a esses reis? No caso desses 10, quem que vai dar? A besta que vai dar. Eles já apareceram no cenário? Não, eles vão aparecer. É futuro, é escatológico, é isso. Tá bem? Continua. Este tem o mesmo tempo, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me:
As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Amém. Até aí. Amém. Obrigado. Fala, Sara. Depois eu peço aos irmãos que leiam também Daniel capítulo 2. Todo. Se fosse ler aqui, não ia dar tempo. Mas é a revelação do sonho do rei Nabucodonosor, que é a estátua. Por que isso é importante? Porque o anticristo ele também fará uma imagem e desejará que todos adorem essa imagem. E quem não adorar também será morto, como Nabucodonosor também assim colocou. Entende? Então é necessário nós lermos Daniel. Então a sequência dos reinos que já caíram, que ele disse ali, é Egito, Assíria, Babilônica, Medo-Persa, Grécia, Roma e o oitavo, o reino do anticristo. O sétimo será os 10 reis que ele chamará. E ele vai dar o seu poder, para que ele junto dele possa tomar na cabeça dele toda a terra. E o oitavo, o reino do próprio anticristo. Então, o que significa as cabeças, os chifres, o diadema? As cabeças falam a sucessão dos governantes, ou seja, um após o outro, liderança, poder. Isso fala de cabeça, fala de liderança e poder. O chifre fala de força, poder. E da onde que vem a força e o poder do anticristo? Da onde que vem? Qual é a origem do poder dele? Da onde que vem, mano? Oi? Do próprio Satanás. Satanás que vai dar. Aqui a Bíblia diz, ó, 2 Tessalonicenses 2,9. Esse cuja vinda e segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Ele virá assim. Sinais, prodígios de mentira, mas com todo o poder. Então, a diadema fala de autoridade que ele vai delegar para essas nações, para essas cabeças. E essa hora aí, são 7 horas. Oi? Essa hora que eu falo, em 1 hora, são 7 horas, né? Isso. Exatamente. E outro detalhe aqui que está escrito aqui por João. Ele fala do chifre, cabeça e diadema. Ok? Nós vemos aqui o que é chifre, o que é cabeça, o que é diadema. Ele fala que sobre as cabeças, o nome de blasfêmia. Por que ele diz isso, amado? Vocês têm alguma objeção? Por que ele diz isso? Alguém bate um pênalti aí. Bate uma falta aí. Por que ele diz isso? O que João está tendo essa visão? Só que é importante. As cabeças. As cabeças são os reis, que ele vai dar o seu poder. E na cabeça desses reis aqui, tem o nome de blasfêmia. Por que tem isso? Eu gosto de perguntar. Mas de que forma? Você está perto? De que forma? É referência bíblica. Fundamento bíblico. Lembra que eu falei no começo? Ele vai plagiar Cristo o tempo todo. Ele vai plagiar Deus o tempo todo. O que Deus tinha de similar a isso? De nome na testa. Eu sei. Na testa. É. Porque os judeus guardam e botam. Está perto. Está ficando quente. Ele quer tomar o lugar de Deus. Ele vai se assentar no trono como Deus. Ele vai dar tremado e querendo se formar um Deus. Os seus mandamentos. Deuteronômio, abre aí. Deuteronômio 6. Ele não vai falar coisas arrogantes, ele não vai mudar as leis, as estações, ou seja, ele vai querer também estabelecer os seus mandamentos, os seus estatutos. O que Deus falava para o povo de Israel? Leia aí, Marcelo. A partir do primeiro? Não, do 6. Deuteronômio 6,6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É a palavra que está aqui.
Essas palavras estão assim. Pode ler o 5? Pode ler a partir do 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. Aonde? Na mão. Mas o quê? E te serão por testeira entre os olhos. E aonde que ele vai colocar lá? Na cabeça pessoal? Na testa. E também o sinal também ele vai colocar onde? Na mão direita ou na testa? Continua. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E faz isso até hoje. Fazem isso até hoje. A gente já está perto aí? Abra em Êxodo 28, 36. Isso. Sabe o que ele está plagiando, amor? Os sacerdotes do Senhor. É isso que ele está plagiando. Os sacerdotes do Senhor, eles tinham por vestimenta uma indumentária, né? E sobre a testa também eles amarravam escrito santidade ao Senhor. Mas só que nos sacerdotes de Satanás, ele não vai colocar santidade ao Senhor. Ele vai colocar blasfêmias ao Senhor. É isso que ele está plagiando. Êxodo 28, 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão. Estará sobre onde? A testa de Arão. A testa. Amém. É isso que Satanás vai fazendo. E por que ele vai fazer isso, amado? Porque a religião do tempo do fim, amado, ela não vai ser o catolicismo, ela não vai ser o espiritismo, ela não vai ser o islamismo, ela vai ser o satanismo. É isso que vai ser. É nesse nível. O pastor já tem. Amado, o que já tem não vai se comparar ao que será. A gente não tem noção do que é isso. O que se tem hoje de satanismo, do que é conhecido, não se é comparado ao que será. Porque esse ser, essa pessoa que vai dar lugar ao diabo, é isso que ele vai ser, ele vai dar lugar ao diabo, ele vai estabelecer essa religião do tempo do fim, que será o satanismo. E o que é o satanismo? Porque as pessoas vão adorar a besta. E quem é a besta? É Satanás. Se é Satanás, é o quê? Então, as pessoas vão estar num nível de cegueira espiritual tão grande, mas tão grande, que isso vai ser comum, que isso vai ser normal. Isso vai ser natural. Eu não sei nem se é obrigação, meu irmão, porque adoração a qualquer Deus, né, ela sempre é voluntária, ainda que seja por interesse ou não, mas ela é sempre voluntária. As pessoas vão ver os sinais, os feitos, os benefícios, porque ele vai vir na última semana de Daniel, no meio da semana ele quebra, e com isso ele começa a perseguir os santos, é onde ele revela a sua face mais cruel, mais maligna, por assim dizer. Mas antes de quebrar o acordo, ele vai ser o melhor ser humano possível. A Bíblia diz que ele aparenta ser cordeiro, mas a sua fala é fala de quê? De dragão. Então ele será um ser altamente malicioso, ele vai ser bom de lábia, ele vai conseguir atrair as pessoas pelo seu discurso no começo. Ele vai persuadir muito fácil, mas a igreja vai ouvir as falas, vai ouvir a personalidade e falar: peraí, tem alguma coisa estranha. Opa, tá muito bom para ser verdade. Fala. Ele tinha uma característica dessa, não para o mal, para o bem. Sim. Era em Salomão. Salomão, ele, com a sua inteligência dada por Deus e os seus feitos, ele atraía governantes de outras países. De outro? Para ouvi-lo. E eu acho que 2 Crônicas 9 fala que as riquezas dele eram tantas que todos os anos ele recebia 666 quilos de ouro. É o mesmo. É uma referência. E o ouro é poder, acessado ao poder. E é isso que o anticristo quer, deseja, poder. Lembra que ele disse para Cristo?
Ele levou Cristo ao pináculo e mostrou os reinos do mundo e falou: tudo isso eu te dou, se gostar do quê? Tu me adorar. Porque ele foi dado. E ele fala: porque a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. E essa personalidade vai querer, vai falar: eu quero, me dá os reinos que eu quero esse poder. Eu chego a me arrepiar falando isso para dele. Quando ele foi dado a ele, por intermédio da desobediência de Adão. Sim. Sim. Então, amado, note que essa evolução, e por que essa religião ela vai ter muitos adeptos? Porque uma das evidências do tempo do fim é a apostasia. É a apostasia. Vamos ver. Versículo 3 de Apocalipse 13. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então vai acontecer dessa personalidade, ela tem uma ferida mortal, uma chaga mortal. Como que se morreu, foi detectado, deu atestado de óbito. Mas a besta vai dar o poder dela voltar à vida novamente. Por que ela está plagiando? A ressurreição. A ressurreição. E aí, quando isso acontecer, como ele vai ser uma personalidade muito benquista, todo mundo vai ficar condoído, não vai? A família então morreu, era muito bom, ele acabou com as guerras, as fomes, a doença, as pestes. Por que homem tão bom conseguiu agregar, acabou com a guerra com a Palestina, Israel, acabou tudo, olha só, agora ele morreu, por que luto? Do nada. Aquele cara que recebeu uma chaga, ele volta. E todo mundo fica como: nossa, que isso? É isso que o texto está dizendo. E toda a terra se maravilhou após a besta. E com isso, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ele está plagiando uma pseudo-ressurreição. E com isso as pessoas vão adorar o dragão, o próprio Satanás, que deu à besta o seu poder. Amado, isso vai ser o satanismo no nível hard. Fala. Ele está plagiando a própria ressurreição de Cristo. A própria ressurreição de Cristo. A própria ressurreição de Cristo. Plagiando isso. Pastor, Oi? só uma dúvida para ver se eu consigo entender. Sim. Naquela passagem que a gente viu lá de Apocalipse, fala que quando Satanás foi jogado no lago de fogo, Sim. lá já estava a besta e o falso profeta. Sim. O falso profeta não é o anticristo, é a besta que é o anticristo. A besta que é o anticristo. A besta que sobe do mar, o anticristo. A besta que sobe da terra, o falso profeta. Esse personagem a gente vai estudar na próxima oportunidade. Ele é extremamente importante. E mais, a gente não dá devida atenção para ele, tá? A gente fala mais do anticristo do que do falso profeta. Vai conduzir, no caso, espiritualmente o povo. Exatamente. É o sacerdote do satanismo. Entendeu? Ele vai ser o regente dessa nova religião, né, que vai surgir. Fala. Você que mostra o profeta, ele faça como o papel de jogo para Cristo. Preparando o caminho. Exatamente. Ele vai preparar o caminho. Exatamente, Fernando. A ponto de ele utilizar um argumento que é o nome do arcanjo Miguel. O nome arcanjo Miguel significa: quem é como Deus? E as pessoas vão dizer: quem é semelhante a besta? Ela morreu, ela ressuscitou. Ela está viva, está cheia de vida, saúde. E ela vai dar continuidade ao seu governo. Então, como que nós vamos identificar, amado, com essas características? Quando isso começar a ficar notório diante de nós. Versículo 5, de Apocalipse 13. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Note, após ser ferido, após ressuscitar, agora lhe foi dado o poder para continuar por 42 meses, que significa o quê? 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus,
para blasfemar do seu nome, e a Bíblia diz que o nome do Senhor é o quê? Santo. Santo. Ele vai blasfemar contra o nome santo de Deus. E no seu tabernáculo dos que habitam no céu. Fala. Então, essa aqui, a ferida acontece na metade da última semana. da última semana. Que Daniel vai falar que na metade ele rompe o acordo que ele fez com as nações. Ele quebra. E provavelmente as nações vão matá-lo, né? Para ele poder ser ressuscitado. Por isso que ele destrói 3 dos mais fortes. E aí, o que acontece? As nações se revoltam contra ele, provavelmente ele será morto e a besta vai ressuscitá-lo, né? Exatamente. E aí imagina, amado, que tipo de lesão possa ser essa? Não sei. Tiro de fuzil na cabeça? Não sei. Sniper? Não sei. Alguma coisa possa acontecer. E aí ele quebra o acordo, ele vai começar a abrir a boca e falar coisas grandiosas, blasfêmias. Vai blasfemar contra o nome de Deus, contra o seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E ele vai falar coisas espantosas. Daniel fala isso. Daniel 7:7. Então, só um minutinho. Sim. Essa questão então, do sinal na mão e na testa é só depois que acontece essa falsa ressuscitação. Sim. Nos 42 meses finais. Né? Isso, exatamente. Por isso que não vai dar hoje. A gente vai ter que pegar outra semana para a gente pegar só sobre o falso profeta. Que é ele que, numa certa medida, vai começar a argumentar isso daí. Amados, isso já acontece diante de nós, a gente não está vendo, amado. Ensaios políticos acontecendo. Entendeu? No governo de um e de outro, amado. Eu não gosto nem de falar isso, que às vezes tu fala uma coisa e... Pelo amor de Deus, não ligo para isso não, gente. Mas, ó, tanto no governo de 2018, tanto nesse governo atual, tanto um presidente quanto o outro, estão colocando pastores lá para serem líderes de ministério. Tanto um quanto o outro. E tanto os que foram colocados no governo de 2018 e nesse, essas lideranças que eles estão colocando lá, são bíblicas? São coerentes? Não são. Então, por melhor que a liderança religiosa, vamos tratar assim, né, possa ser e venha entrar no cenário político, as pessoas vão falar, nossa, como esse homem é bom, como esse pastor é bom, é legal. Irmão, não vai ser. Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. E é isso que vai acontecer com o falso profeta. Ele vai vir sendo falso para quem vai identificá-lo, mas para quem não vai identificar, ele vai ser um profeta bom. Porque ele vai realizar sinal, prodígio, maravilha. E as pessoas vão falar, como é que ele pode ser falso? A gente vai identificar como? Pelo fruto, pela fala, pelo comportamento dele. Oi? Se eu estiver errado, eu corrijo por favor. Está pensando sobre o nome da diferença na testa? Pode ser que esse ver foi implantado na mente deles um pensamento de tudo que contra Deus. De revolta contra Deus. Não é que eles vão estar como os sacerdotes literalmente tinham. Eu não creio dessa maneira não, tá, amado? Mas a mentalidade deles vai estar revoltada contra o Criador. Ódio contra Deus. E é isso que manifesta no fim dos tempos, realmente. Eles têm ódio, aversão, eles não se arrependem. Eles blasfemam contra Deus. É o mesmo discurso. É mudar a mentalidade. Exatamente isso. Podemos seguir? Versículo 7. E o que vai ser permitido ele fazer, amado? A gente tem como identificar e o que lhe será permitido fazer. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, e língua, e nação, e adoraram a todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, uma evidência notória dele é que ele fará guerra contra os santos. E aí vai os dispensacionalistas e falam, não, mas os santos aqui são os judeus, não é a igreja. Em todo o tempo, quando a Bíblia chama de santo, é a igreja. É a igreja do Senhor.
aos santos que estão em Éfeso. Deus nos chamou para ser santo e irrepreensível em amor. Aos santos de Corinto, aos santos da Galácia, aos santos de Filipe. Os santos, quem é os santos? É aquele que se converte ao Senhor. E ele vai fazer guerra contra os santos. E note, amado, que foi dito aqui, ó, que foi dado poder a ele sobre toda tribo, língua e nação. Fala de domínio. É interessante porque a Bíblia fala de Nabucodonosor, isso aqui vem na mente também, que Nabucodonosor, ele dominou todos os reinos do mundo. Mas quando você olha o mapa bíblico, você vê o reino de Nabucodonosor, foi amplo? Foi grande? Foi. Mas foi todo o mundo? Não. A Bíblia está falando de uma extensão, de uma intensidade de domínio. O anticristo vai dominar toda a terra? Também não. Mas isso não significa que ele não terá uma certa administração. Por isso que coloca tribo, língua e nação. Haverá outras regiões que de repente não serão tão afetadas pelos tentáculos do anticristo? Sim. Mas ele terá uma grande relevância mundial. É isso que a Bíblia quer dizer. Mas ele vai fazer guerra contra os santos. Jesus Cristo disse assim, amado, em João 16. Eu já estou acabando. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis do que o fogo tem dito. E eu não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Irmão, tudo isso que a gente estuda hoje, que a gente lê hoje, quando acontecer, o Espírito Santo vai trazer a memória. Eles vão falar, lá, está acontecendo o que a Bíblia diz. Para a hora. É isso que Jesus falou. Vai chegar esse tempo aqui, irmão. Para a gente, vai chegar esse tempo aqui. Que ele vai fazer guerra contra os santos. E qualquer que matar um, estará prestando, cuidará, né? Estará prestando um serviço a Deus. E qual Deus deles? O próprio Satanás. Para isso, amados, a gente vai precisar de fé. De fé. Sem fé será impossível vencer isso aí. Porque ele disse de maneira muito notória. Ele cita o profeta Jeremias. Se alguém leva em cativeiro irá. Alguns crentes vão ser presos. Alguns vão ser presos. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Lembra quando foram prender Jesus? O que Pedro quis fazer? Tomou uma espada. Jesus, tu tá maluco? Ó. Tá maluco? Tipo assim, né? Então, tem crente que vai querer fazer isso? Eu acho que não. Claro que vai, irmão. A gente viu em 2018, 19, um montão de crente. Eu vou ter pistola mesmo, eu quero ter arma, fuzil, revólver. Gente, crente tudo doido, arma, né? Então, amado, vai ter pessoas que vão querer lutar com armas físicas. E a Bíblia diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Mas vai ter gente que vai querer fazer isso aqui. E a Bíblia diz, se alguém mata a espada, é necessário que a espada seja morta. Então aqui está a paciência e a fé dos santos. Para esse tempo é necessário paciência e fé, perseverança e fé. Fala. E não resistir. Exatamente. Ou seja, se entregaram. Tem um salmo que eu amo. Eu li esse salmo assim que eu me converti. E lendo a Bíblia, devorando a palavra, aquela coisa toda. E quando eu li esse salmo ali, eu não entendi muito. Se eu não me engano, é Salmo 115, deixa eu confirmar aqui, que eu não vou dar referência errada. Salmo 115, versículo 16. Deixa eu ver se é esse mesmo. Salmo 115, que fala assim, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 115, 16. Deixa eu ver se é esse. Não é esse não. Acho que é Salmo 116, versículo 15. É isso aí, só invertido. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quando eu li isso aqui, eu falei, que isso, Deus? Não, mas como assim? Vou até botar ele aqui como referência, que ele é importante. Eu falei, mas como assim preciosa? Depois eu fui entender, amado, que quando um santo, com a sua fé e esperança de que o viver é Cristo e o morrer é lucro,
ele não tem a sua vida por preciosa. Ele não resiste, ele se entrega. Então é isso que Jesus Cristo nos chama a fazer no tempo do fim. Aquele que perseverar até o fim, ele será o quê? Salvo. 2 Timóteo 4,7, o apóstolo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, por outra justiça, me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Lucas 9,23, Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, vai acontecer o quê? Vai salvar. E eu termino com esse texto aqui de Apocalipse. Apocalipse 2, 10 e 11 diz: nada temais o que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. É mais ou menos, amado, essa característica desse ser de que a gente está falando. Ele vai vir com o poder de Satanás, com a astúcia de Satanás, a malícia de Satanás, falará coisas espantosas, virá como quem não quer nada, o chifre pequeno. Ele não tem relevância política, ele não tem notoriedade, ele não é nenhuma relevância, ele não é nenhuma personalidade política famosa que a gente possa citar, fulano, Bertano, Cicrano, Bertano, como foi citado aí com um montão de gente. Não tem, não é. Ele será um ser único, diferente, porque ele imita, ele plageia o Senhor Jesus Cristo, e é isso que ele quer ser. E quando ele começar a manifestar as suas características, a igreja vai identificar, a igreja vai perceber. Porque as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele e seguem. E as ovelhas do anticristo também vão ouvir a voz dele e vão seguir ele. A igreja vai ouvir a voz e vai falar: não, ele não é o Salvador, ele não é o Messias, ele é a besta, ele é o falso profeta. Amém, amado? Ele é o anticristo, perdão. Amém? Vamos ficar de pé? Podemos terminar? Semana que vem vamos estudar sobre o falso profeta, que está no mesmo texto de Apocalipse 13. Amado, todos os assuntos que eu estou abordando, e depois que eu concluir boa parte deles, não significa que eu não vou voltar. Voltarei novamente a falar sobre esses assuntos, abordando de uma outra forma, uma outra perspectiva, mas eu vou voltar. Então, esses assuntos, é necessário a gente estar sempre ruminando, voltando, lendo, estudando, para que a gente possa ter um discernimento muito claro, muito específico. Como o Arnold falou ali: pastor, aquele que estava lá é quem? É a besta, é o falso profeta, é o anticristo. Para a gente identificar biblicamente esses personagens, a gente saber de quem a gente está falando. Tá bom, amados? Marcelo, vamos fazer a oração final, não? Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e agradecido seja sempre o teu nome, Senhor. Porque, Senhor, para nós, Pai, que estamos aqui aprendendo, Senhor, sobre a tua palavra, traz uma alegria muito grande, Senhor, saber, Pai, como o seu amor, Pai, foi criado antes de nós mesmos ser feito, Pai, antes de Senhor criar a humanidade, Senhor. Porque os textos vão se encaixando perfeitamente, Senhor, textos esses que foram escritos com séculos e séculos de separação de um do outro. Mas isso nos prova, Senhor, que não foi escrito, que não foi inspirado por nenhuma mente humana. Escrito, sim, por mãos humanas, mas inspirado pelo Senhor. E damos glórias ao Senhor, Pai, porque o Senhor deseja que toda a sua igreja, espalhada em toda a face da terra, venha a conhecer, Pai, e se precaver na fé, Senhor. Como o pastor falou, que é pela fé, Pai, que nós seremos salvos, Senhor. Pela tua graça, por intermédio da fé. Por isso, Senhor, nós te louvamos mais uma noite por esse estudo, Senhor. Continuamos pedindo que o Senhor continue dando sabedoria, tanto ao pastor Ricardo como a todos nós também, Senhor, para que a gente possa entender e compreender, Senhor, e saber
identificar os tempos e as estações, Pai. Pois isso, Senhor, define a volta do Senhor. E a tua palavra vai dizer que todo aquele que ama e deseja a sua volta, Senhor, alcançará um dia, Senhor, a salvação que vem de ti. Por isso, Senhor, nós glorificamos, Pai, o teu nome, bendizemos, Senhor, o teu Filho amado Jesus Cristo, que como assim está ensinado, Senhor, para que a gente não venha resistir ao mal quando essa hora chegar, assim também ele não resistiu. Mesmo podendo, ele não resistiu, Senhor. E assim ele quer que nós o façamos, Pai. Por isso te damos graças, Senhor, te agradecemos por mais esse estudo e pedimos que o Senhor nos conduza, Pai, de retorno à nossa casa, que a gente possa chegar em segurança, Senhor, e que a gente continue, Pai, a estudar e a meditar cada dia mais na Tua Palavra, pois é nela que nós encontraremos a vida eterna através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigado.